Só para vocês saberem o que o Grupo Gênesis faz, é um trabalho que a gente está desenvolvendo em parceria com a loja 20 de Abril, que é a loja do Flávio, com o Capítulo por a Justiça. A gente criou esse grupo juntamente com a Marilda e outras pessoas que estão aqui, que têm muita experiência em tratamento de... Não é tratamento, minto. É apoio a pessoas com problemas de compulsão. Todos os tipos de compulsões que existem, né? Existe compulsão por compras, compulsão por sexo, compulsão por drogas, compulsão por álcool, por N coisas. E aí a gente está desenvolvendo esse grupo e esse trabalho que a gente tem feito é um trabalho de preparação para os voluntários que vão trabalhar nesses grupos de apoio. Viu? Só para vocês entenderem o que a gente já está hoje no 10º encontro. Foram todos encontros de preparação mesmo desses voluntários. A gente teve um treinamento com a Ione, que é essa que não para de andar aí, ó. Não sei se vocês estão vendo, ela anda para lá e para cá, para lá e para cá. Mas ela está prestando atenção. Né, Ione? Parou, né? Tem que aproveitar, até começar, até poder sentar. Foi uma coisa. A Ione é psicóloga, ela tem 30 anos de experiência com tratamento compulsivo. E ela deu um mini curso para gente de 4 semanas, né, Flávia? E depois a gente teve algumas outras palestras com pessoas que têm experiência em tratamento compulsivo, apoio compulsivo e familiares também, não é só o próprio compulsivo, não. E hoje quem vai falar é o Alexandre, que é psiquiatra. Sim, como eu falei, estava nos slides, eu vou mandar os slides depois para você repassar de novo, porque aí a gente vai falar só sobre compulsão. Mas o mais importante, já tinha mandado isso aqui para uma amiga e para você, onde a gente for falar de jogo, a gente vai estar falando de compulsão. Então, se a compulsão, a gente diagnostica por uma série de fatores que a pessoa costuma apresentar. Então, você tem sintomas compulsivos, por exemplo, que às vezes a gente vê isso em criança. Fica andando em linha ou fazendo rituais que seriam andar em linha, virar em ângulo reto. A gente mesmo, por exemplo, ficar verificando fechadura de porta, ficar vendo se desligou o fogão, essas coisas. Então, assim, quando a gente está falando de compulsão, no 1 aí, a pessoa ela se programa para o próximo episódio, seja jogo, seja uso de droga, seja aplicação na bolsa, são sintomas que são compulsivos e eles vão sempre trazer esse mesmo tipo de coisa. No 2, necessidade de apostar maiores quantidades de dinheiro para obter mais satisfação. Leia-se, necessidade de uso maior de droga para ter o mesmo efeito que você tinha antes. Quer dizer, você vai se adequando ou você vai se acostumando com aquela quantidade de droga e aí você não vai ter mais satisfação com aquela pequena quantidade que você usava antes. Aplicadores da bolsa, né? Na verdade, eles chamam de players, que aí vai ser jogo, tanto muito parecido com o jogo patológico. O cara, ele aposta mais dinheiro naquela ação que ele acha que vai dar mais retorno, e isso muitas vezes, assim, quase 90% a longo prazo, isso vai trazer prejuízo. Então, da mesma forma que a pessoa que vai utilizando a droga, ela tem cada vez usar quantidades maiores. O insucesso repetido no esforço de se controlar, né, no sentido que for da droga e também no sentido de qualquer tipo de jogo. Eu tenho pacientes, por exemplo, que o cara ele tá jogando aqueles joguinhos de guerra na internet, ele muitas vezes defeca na calça ou urina na calça, mesmo que seja uma fralda. Pessoas que aplicam na bolsa, que também fazem a mesma coisa. Tem um baldinho, o cara não sai do quarto, ele não sai da frente da tela, né? Então, assim, e aí você vê isso também em usuário de droga. No 4, apresenta sinal de inquietação, irritabilidade. Muitas vezes a pessoa tenta reduzir o uso da droga, tenta reduzir esse sintoma compulsivo, mas isso mexe, né, no sistema límbico, mexe no sistema nosso de satisfação e prazer.
Então, isso até inicialmente quimicamente e ao longo do tempo até, vamos dizer, anatomicamente. Você tem um aumento pequeno, é claro, daquela região, ou um aumento celular, ou um aumento do metabolismo celular daquela região. Então, assim, e quando você fala diminuir o prazer, diminuir, quando você tem a tentativa de diminuir, você vai perder prazer. Muitas vezes, tem pacientes, por exemplo, que seja no jogo, seja na bolsa, seja na droga, apresenta, é um sintoma muito grave, mas é um sintoma que pode levar até a tentativa de autoextermínio, suicídio. Então, é extremamente grave. Eu tenho um paciente, eu tenho esse paciente que eu acho que é o principal, que é mais grave. Os pais são juízes, ele tem 2 irmãos juízes e 2 irmãos médicos, e ele é médico. Ele estava jogando na bolsa e ele acabou com o dinheiro dele, acabou com a clientela, acabou com os irmãos e um dinheiro que a família tinha. E agora ele joga no simulador. E no simulador, quando ele perde dinheiro, quando ele ganha dinheiro, ele dá pulos, ele sai pulando dentro de casa de alegria, num simulador. E quando ele perde, ele fala de suicídio, ele fala que ele é um derrotado, fala. Então, assim, se a gente for pensar nisso, a gente vai pensar no usuário de droga, a gente vai pensar em qualquer outro compulsivo. Né, há pouco tempo atrás fecharam os bingos, né, assim, deve ter uns 10 anos, mas você vê assim, o cara ia jogar bingo, ele jogava até o dinheiro acabar. Ele voltava, ele recebia o pagamento, ia para o bingo e chegava em casa sem dinheiro nenhum, nem para comer, né, nem para a família comer. Isso tem vários. Aí você vai pensar também, às vezes, pessoas que têm transtorno, porque transtorno obsessivo compulsivo é diferente, né? Assim, aí são obsessões e compulsões, e depois a gente pode falar sobre isso, mas acho que o tom da aula, e parece que, assim, pelo que o Fábio tinha comentado comigo, a gente vai tratar de tudo quanto é tipo de compulsão. Então, o toque, muitas vezes, ele pode ser que ele seja assim tido como mais importante, mas sintomas compulsivos eles são muito mais graves que uma simples transtorno obsessivo compulsivo. Então, assim, aqui no quinto, né, falam de sintomas assim, disfórico, tá escrito errado aqui, é disfórico. Muitas vezes são sintomas que eles são mascarados por essas questões obsessivas. Então, esses sintomas podem ser de ansiedade, de depressão, de culpa, e geralmente pessoas que procuram essas compulsões, elas são pessoas que elas camuflam algum tom de ansiedade, algum tom de depressão. Então, assim, algum tom de angústia que fica para trás. No sexto, depois de perder dinheiro jogando, retorna frequentemente e tenta recuperar as perdas. Como eu falei, perde dinheiro com a droga, não tem mais nada, o que faz? Vira avião, vai vender droga para poder usar, ou vai se prostituir para poder usar. A questão do cara lá, acabou o dinheiro todo, o que ele está fazendo? Ele está no simulador, né? Então, assim, a gente pode olhar isso de várias formas. Em todas as formas de compulsão, né? Esse mentir para a família, mentir para o terapeuta, mascarar assim que existe algum envolvimento mais grave que compromete a vida dele. Isso é importante e muitas vezes quando eu começo a tratar eu falo, eu sei que você vai recair, eu sei que vai acontecer de novo. Então assim, o que eu preciso é que você diga quando recair, né? Porque eu vou poder medir até quantas vezes você tem recaído e como que esse procedimento, se existe algum gatilho, né, onde que eu posso ajudar nesse sentido, né? Gravíssimo a questão do 9, que arriscar e até perder relações afetivas, empregos, oportunidades de carreira mesmo, de mestrado, de doutorado, assim, perder família. Esse cara que eu estou falando, esse paciente, ele que é médico, ele mora num apartamento fantástico, assim, e separou da esposa, tem 3 ou 4 meses que não vê a filha,
não foi uma separação assim, né, ainda efetiva. A esposa está lutando porque vê que ele está doente, né? Ele também de alguma forma lutando. Mas aí no final a gente vai falar sobre tratamento, mas assim me perguntaram o que eu vou fazer. Nesse tipo de transtorno a gente faz de tudo. O principal é fazer uma avaliação psicológica, um acompanhamento psicológico, mas você tem diversas medicações e para esse cara eu sou muito amigo da família dele, muito mesmo, e eu pensei inclusive em internação e eletroconvulsoterapia, que é gravíssimo, né? Assim, é quase que uma loucura propor um tratamento desse, mas a situação dele estava muito grave. Bom, pode passar para o outro, por favor, Paulo. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Essa avaliação funcional não é só do jogo, né? É uma avaliação assim, quando você coloca aí que tipo de comportamento de jogar, e aí você pode de usar droga ou de, então assim, ele é social, ele é em grupo, ele é solitário, é a mesma coisa. Padrão de comportamento, a frequência, horários, locais, né? Pessoas que te chamam, pessoas que também aumentam ou induzem aquele comportamento. Então assim, essas perdas e ganhos, né? De qual que sejam afetivos ou financeiros, as consequências pessoais estarem no item 2 aí, saúde, aparência, finança. Esse cara ele estava usando roupa rasgada, né? Ficava dias sem banho, ficava alguns dias sem se alimentar, então bem complicada a situação dele. Sumiu Paula para mim aqui. Não, ao outro. Isso. No terceiro item, esses precipitantes internos ou externos, que são, como eu falei, às vezes ansiedade, depressão, angústia, que são estressores, né, externos, ou mesmo que seja uma coisa endógena. Consequências a curto, médio e longo prazo, né? A curto prazo vai sempre existir uma negação, a médio prazo a pessoa já vai começar a apresentar problemas sociais, problemas de perda de emprego, de perda familiar, né? Assim, sim, coisas bem graves. Com essas habilidades, não está escrito aí, habilidades interpessoais, intelectuais, profissionais, acadêmicas, artistas, não é que a pessoa vai perder essas habilidades, mas ele, ao longo do tempo, ele vai inativando, sabe? Ele vai, muitas vezes, intelectual, ele vai ficando defasado, interpessoal, ele vai se fechando num grupo, profissional. Muitas vezes o profissional vai ficar abaixo, porque você pensa assim, esse cara, esse que é médico, estou dando muito exemplo dele porque foi uma pessoa que me incomodou muito, porque às vezes a gente acha assim, mas a família é desestruturada. Não que, né, que seja o isso, seja alguém estruturado, mas o pai e a mãe são, pelo menos estudiosos devem ser. Dois irmãos também estudiosos, e que também ser estudioso não quer dizer nada, né, com relação a ter saúde mental. Mas não tem ali, ninguém se desestruturou, todos têm um terceiro, né, uma formação, todos têm uma profissão, então assim, não dá para a gente falar assim, o cara foi mal criado, o cara não teve educação, o cara não teve respaldo, a família é desestruturada, não me parece desestruturada, mas, né, por dentro a gente não sabe, né? Às vezes a família e a gente só não vê. Então, assim, eu acho que esse que eu estava falando desse cara, você pensa assim, ele tem um bom, né, uma boa profissão, um bom lugar para morar, o que ele está precisando? Não sei. Eu sei que ele está extremamente perdido. Isso vai ser a cara de todo mundo que a gente vai, né, vai ver nos grupos, como é a cara de todas as pessoas que procuram o AA, que procuram Narcóticos Anônimos. É um sujeito onde, no final eu vou ter um questionáriozinho aqui que a gente vai fazer para vocês entenderem o que é, né, por onde passa esse tipo de alteração. O próximo, por favor, Paulo. Se tiver muito rápido, vocês falam que eu reduzo um pouco. E quem quiser perguntar, pode perguntar.
Bom, esse quadro clínico vai ficar mais ou menos repetitivo com o segundo slide, porque é isso, a preocupação com o ato compulsivo, necessidade de aumentar essa frequência, o esforço em se controlar, a inquietude ou irritabilidade, né, para tentar frear esse sintoma, a perda de dinheiro, perda de posição, né, de posição mesmo de trabalho, mentira para familiar, para o terapeuta, atos ilegais, interessante porque você vê fraude, roubo, desfalque. Esse cara que é médico, ele fez desfalques na clínica dele, então assim, e ele era sócio, e ele era um sócio gestor, tentou pedir empréstimo para poder jogar na bolsa. Estou falando jogar na bolsa porque aplicar na bolsa é uma coisa, mas mesmo a pessoa que aplica na bolsa, ela é chamada de player. Então, quer dizer, ela também joga, né? Então, assim, o 9 aí, ameaça ou perder relacionamentos significativos, né? Aquilo que a gente já tinha falado no segundo. Pode passar, por favor. Bom, aí está falando, esse slide aí está falando de aspectos que são verdades durante um processo de adoecimento, né? Assim, é um transtorno do impulso? Certamente é um transtorno do impulso. Você pega, por exemplo, tricotilomania, que a pessoa fica arrancando cabelo e muitas vezes chega a comer a raiz do cabelo. Às vezes você vê a pessoa né, com verdadeiras carecas é interessante. Outro dia eu estava vendo, não sei se era no History, uma moça falando que ela estava falando como se fosse um alcoólico anônimo, assim, ela estava falando, eu tô no, sei lá, 400º dia, né, que eu não arranco o cabelo. Então, assim, tratamentos onde a gente, me parece que é a questão do grupo aqui, no futuro a gente vai ter esse tipo de pessoas, né? Não sei se isso vai ser tratado em geral, não sei se isso vai ser tratado em subgrupos, mas assim, você imaginar que para uma pessoa é uma vitória, tem 400 dias que ela não arranca cabelo. Uma compulsão, a compulsão, isso vai com o caminhar, eu acho, assim, com o adoecimento, né? Porque você vai tendo alterações inicialmente que são de neurotransmissor mesmo, assim, mais químicas ou bioquímicas cerebrais, para alterações, como eu já tinha falado, que são até mesmo alterações anatômicas, né, onde a pessoa necessita né, de fazer isso. E a dependência, eu penso assim, como que eu vou tratar esse cara? Ele tem internet, o médico lá, que aplica na bolsa. Ele tem internet, ele tem dinheiro, ele tem computador. Como que eu vou tratar esse cara? Né? Se eu pensasse assim, se ele fosse um usuário de droga, como que eu vou tratar esse cara? Talvez eu possa fazer como a gente faz com criança, assim, olha, você tem 2 horas por dia. Você tem 6 horas, depois 4, depois 2. Eu não sei, assim, eu não sei por onde a gente começa esse tratamento, né? Porque, como a gente vai ver mais para frente, o tratamento, ele precisa até do cara entender que é doente e do cara aceitar que é doente, o cara querer se tratar, planejar tratamento, manutenção desse tratamento, porque às vezes quando eu falo com um usuário de álcool ou de droga, eu falo assim, ó, cara, você fumar uma pedra, né, de crack, você vai fumar um balaio, porque o seu cérebro, ele não te fala para parar, ele te fala para usar mais, né? Isso é na questão da droga. E aí você fala assim, mas o jogo é diferente. Não, não é não. A bolsa de valores é diferente. Não, não é. Então, assim, as lesões elas são semelhantes e o tratamento é semelhante. Parece que a proposta é essa mesmo. O próximo, Paulo, por favor. Isso é mais ou menos aquilo que eu estava... Isso, pode passar. Na verdade, eu falei do slide seguinte já. Então, não, é esse mesmo. O anterior. Isso.
É porque eu estava falando disso, tá vendo? Assim, de contemplação, a pré-contemplação, quer dizer, é, é como se a pessoa não tivesse, como ela fala e como os pais falam. Um pai fala e o outro pai desse cara não, fala o contrário. Mas o pai fala assim, ele não tem doença, eu posso tratar, isso não é doença. E a mãe fala assim, ele está muito doente, porque... Então, assim, tem a negação do pai, que a gente chama de adicção e coadicção, né? Esses sintomas compulsivos são sintomas que são a pessoa, a gente chama de adicção. O cara ele se escraviza, né? E você tem os coadictos, que são o pai, por exemplo. O pai não enxerga absolutamente que ele está doente, ele também não enxerga que ele está doente. Assim, é um escândalo você falar isso. O pai falou, e o outro irmão que é médico, que a mãe queria interná-lo, porque eu indiquei internação, o pai falou que até acionaria a justiça, e a mãe falou, você aciona de um lado, eu aciono do outro. Não foi internado, estão lá tentando. Mas aí vem o segundo estágio que a gente está vendo aí, que é no segundo parágrafo, né? A consideração da possibilidade de mudança na contemplação, quer dizer, o cara já admite que tem problema. Isso não é só no jogo, isso é na droga, isso é em qualquer tipo de compulsão, né? Ou qualquer tipo de vício. A preparação ou determinação, quer dizer, ele aceitou que está doente e agora é uma preparação, um planejamento, né? Assim, ele vai tratar. A quarta é a ação, que é o tratamento em si, né? Modificar os hábitos, modificar, muitas vezes, mudar de cidade, no caso de uso de droga, mudar de bairro, né? Mudar os grupos sociais aos quais esse cara é afeito. Então, assim, isso tem que ocorrer. E a manutenção, né? Que assim, a gente fala assim, nossa, isso aí é o melhor, né? O estágio mais tranquilo. Não, esse é o pior, o cara vai ter que manter. E aí, o último deles aí seria a recaída. Eu escutei de um cara no Narcóticos Anônimos, assim, história de alguém que contou a história de outra pessoa. O cara foi para a Europa, era alcoólatra, tratou, virou lá diretor de uma grande empresa, pelo que deram a entender, sei lá, uma Mercedes, uma BMW. Aposentou. E alguns anos depois foi numa festa de final de ano que ele foi convidado, ele tomou vinho e tomou mais vinho e tomou mais vinho, fato que ele acabou com o dinheiro todo que ele tinha lá e veio deportado. Então, assim, ele ficou 20 anos, 30 anos sem utilizar e depois, quando ele teve segurança para usar, a segurança foi ser deportado, porque, assim, não tem cura, né? Só tem estabilidade. E aí ele achou que estava curado, né? E aconteceu isso. Próximo. Mais uma vez vai estar falando sobre aquilo que a gente já tinha dito, assim, você gasta mais tempo, você gasta mais dinheiro, você vai alterando o seu, né? Isso aí no primeiro, né? Mais dinheiro, no segundo, mais tempo, no terceiro, mudança de comportamento, e aí você vai perder até família, perder emprego mesmo, aquilo que a gente já tinha dito, comportamento inadequado, ou até mesmo criminal. Esse até mesmo criminal, esse cara que é médico, né? Como eu falei, ele de alguma forma ele tentou fraude, ele usou dinheiro que não era dele, né? Não foi um furto, né? Assim, mas não sei, não era dinheiro dele. O que a gente vê muito com droga é o cara vender tudo, né? Vender o que é dos pais, vender o que tem em casa. Próximo, Paulo. Esse eu acho bem legal, assim, acho que isso, não sei como que vai ser montado, mas talvez seja uma tabelinha que a gente faça, ou um questionário, uma escala de avaliação para todos os pacientes que a gente for atender, né, ou que a equipe for atender, porque joga o cara contra a realidade ou em choque com o real, porque muitas vezes fala, não, eu não tenho problema, tá? Esse seu jogo, essa sua droga, esse seu vício, esse quer que seja, esse arrancar o cabelo e comer, ele te faz infeliz, né? Ele atrapalha você em casa ou no trabalho. Você às vezes perde noite de sono por causa desse ato compulsivo.
você mente para outras pessoas, seja seu terapeuta, seja seus parentes, por causa desse ato compulsivo, né? Quando você está nesse ato compulsivo, como está aí, estou jogando para ficar longe dos problemas. Esse ato compulsivo, ele de fato, ele te tira dos problemas, porque o cara, assim, o cara está lá na bolsa aplicando. Será que ele está longe dos problemas mesmo? Ele está afundando mais, né? Ele está jogando isso para debaixo do tapete. O dinheiro, né? A questão do dinheiro, assim, seja no jogo, seja um outro paciente que eu me lembro que agora, que esses joguinhos de guerra mesmo, quer dizer, que tipo de sanidade pode ter numa pessoa que ou que vai evacuar, urinar na roupa, ou vai usar fralda porque ele tem que ficar 18 horas dentro de um jogo? Eu não vejo nada de salutar nisso, assim, não consigo entender. Né? Eu estou perdendo dinheiro vendendo itens para eu comprar droga, para eu jogar, para eu aplicar na bolsa, né? Então, assim, quanto que eu ganho e quanto que eu perco, né? Assim, e preciso jogar um pouco mais. Isso está muito falando do jogo, mas se você for olhar assim, o quanto eu necessito de volume e de volume diário, num certo horário de droga, né, para eu me sentir bem naquele dia. Qual o tempo, acabei de falar, qual o tempo que eu tenho que jogar num joguinho de guerra? Quer dizer, se eu ganho 1, 2, 3, 10, eu tenho que ganhar 50 vezes. Eu tenho um ranking onde eu tenho que jogar 12, 18 horas por dia, né? Assim, e esse ranking é a minha meta de vida, porque é o que essas pessoas passam a apresentar. Próximo. Está falando mais ou menos o que eu já tinha falado, assim, que às vezes é uma fuga, às vezes determina algum bem-estar, principalmente no início pode determinar, mas é doença e se transforma numa doença grave. Próximo. E essa é talvez uma coisa também que possa ter numa cartilha, depois da pessoa responder, né, aqueles itens que a gente pergunta, ter numa cartilha assim, admitir, né, que a pessoa, que você tem o problema, né, é o primeiro passo. Encontrar alguém que você possa confiar e falar sobre o seu problema, que aqui fala, né, um amigo, um parente, um especialista, o grupo que, né, o grupo que está sendo montado, eu acho que é fantástico, porque depois eu vou falar 2 minutinhos sobre a gente está no setembro, né, sobre suicídio, porque isso, para quem você pode falar, é extremamente importante. E se você tem onde falar, para mim é o melhor tratamento, o melhor caminho. Evitar locais e situações onde você possa se sentir tentado. Isso para qualquer coisa. Assim, para droga, seriam os gatilhos, por exemplo. Então, assim, você sabe, se você tomar uísque, você vai cheirar uma carreira de pó. Se você beber muita cerveja, você vai fumar mais. Então, assim, isso sempre tem gatilho, né? Se você está no meio de conversa onde as pessoas estão ganhando muito, e você é um player da bolsa, você também vai querer falar que você está ganhando muito e vai dizer um tanto de mentira. E assumir o controle de como que você gasta seu dinheiro. Não é só isso, né? Esse dinheiro aí deve ser sobre droga, deve ser talvez na bolsa, mas assim, por isso que eu falei, muitas vezes a gente, né, pretende fazer um grupo que vai atender o geral de compulsivo, mas esse geral ele não é tão geral assim. Quando você começa a trabalhar como se fosse um advogado, né? Você vai ter área civil, você vai ter eu fico vendo o quanto que é difícil, por exemplo, você colocar um esquizofrênico em crise junto com um paciente que tem retardo mental e está deprimido e um usuário de droga, né? Então, assim, mesmo porque, na verdade, não era para coexistir isso, mas coexiste. Então, assim, acho que esse ajuda de si mesmo tem várias coisas que a gente pode montar uma cartilhazinha e acho que o último é meio um resumão, Paula. Passa o último para mim, por favor.
Esse meio verdinho, isso. Aí tá falando, acho que o que eu devo ter colocado aí que é legal é tipo que no caso de dependência, né, você tem aí aumento, você tem alterações, né, de noradrenalina, dessensibilização de catecolamina então assim é, a NOR e a DOPA no caso de excitabilidade, então aí está mais mesmo falando assim de uma dentro daquelas questões bioquímicas que eu tinha falado. E aí você tem giro do símbolo, você tem outros sistemas límbicos orbitais ou periorbitais, mas isso aí não tem interesse aqui. Mas a gente tem, se você fizer uma avaliação de imagem, né, quando a pessoa tem ou essa frustração, seja no jogo, na bolsa, na droga, e quando ela tem a recompensa, você vê assim uma imagem de privação, uma imagem clássica de privação e depois uma imagem clássica de uma premiação. Essa premiação seria aí ganhar o dinheiro, mesmo que num simulador, usar droga, né? Acho que, bom, não sei, acho que se alguém quiser perguntar, se quiser comentar, para mim está terminado, espero que tenha ajudado pelo menos um pouco. Mas acho que a gente tem que estudar mais e montar mais uma coisa mais central e entender melhor o que o grupo quer, o que ele pretende. Volta aqui, pô. Como é que tira aqui? Ó? Você quer tirar o compartilhamento? Era só isso, né, Alexandre, de compartilhamento? Sim, Beleza. Alexandre, geralmente a gente, depois da palestra, a gente passa para algum debate, alguma dúvida, alguma coisa que a gente queira discutir com você, tá? Tranquilo. Então, se alguém quiser aproveitar a oportunidade... Mesmo porque se ninguém comentar, não entenderam nada, entenderam tudo e a aula foi ruim pra cacete. Bom, Alexandre, eu quero já direto. Aí eu vou botar na berlinda, que é o seguinte. Oi, Ione. Oi. Vou te colocar na berlinda também, tá? Já vou. Que é o seguinte: uma das propostas de tratamento é da redução de dano, tá? Você tentar ir diminuindo. Até que ponto? Porque o que acontece? Eu acredito que, como vira patológico, que é o que você está falando, você tem até a alteração anatômica do sujeito. Até que ponto que você consegue fazer o tratamento de redução de dano? Ou você sempre consegue? Ou você não acredita? Eu queria que você abordasse isso para nós. Porque é um ponto que é um ponto, né, Ione, que o pessoal bate, que a gente discute direto. A redução de dano, a redução de dano que as pessoas falam de uma forma geral é uma redução de dano no sentido de, por exemplo, porque isso fica muito claro no uso de droga, vamos falar no uso de droga, tá? E depois a gente pode falar sobre as outras situações. Mas no uso de droga, por exemplo, se a pessoa está usando cachaça, 2 litros por dia, se você coloca ela, geralmente a gente coloca, se eu for colocá-lo no CAPS, né, e ele vai ficar em permanência dia, essa permanência é de 8 da manhã às 5 da tarde. Nesse período ele não vai usar droga, né? Ou droga, ou álcool, qualquer coisa assim. E ele vai estar sendo medicado para voltar para casa e não procurar esse tipo de, ou seja, álcool, droga, né? Então isso já é uma redução de dano. Até que ponto isso é válido? Muitas vezes eu falo assim, o cara vai sair daqui do CAPS e daqui ele vai direto para a boca de fumo e vai fumar o crack dele. Tá bom, mas durante o dia inteiro ele não fumou. Então isso já é alguma redução de dano. Sexta-feira eu atendi uma paciente que ela foi presa, uma menina novinha, 18, 19 anos, ela foi presa por questão ela devia estar fazendo avião para poder usar a droga, né? Ela estava vendendo a droga
para ficar com uma parte. E o juiz deu 3 meses de cadeia, reclusão, e agora ela está em casa, com obrigação de ser submetida a tratamento psiquiátrico. Então, assim, isso de alguma forma é também redução de dano. Esse menino que joga ali 18 horas, 20 horas, né? Assim, menino não, porque ele é adulto. Como seria a redução do dano dele? Falei, cara, será que realmente você tem que estar nesse ranking, né? Assim, o quão importante isso é para você? Porque a gente vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que jogar 2 horas ou 4 horas, né? Você vai trabalhar meio horário e jogar meio horário. Daqui 6 meses você vai trabalhar o horário inteiro e vai jogar 2 horas. Ou então vai jogar só no final de semana. Quer dizer, então a redução do dano é mais ou menos isso, né? Você não vai falar com o cara assim, não, você vai parar, porque é mentira, ele não vai parar. Então, assim, é o cara que está lá, esse cara da redução do dano, por exemplo, desse médico que não trabalha, ele trabalha às vezes para pegar dinheiro e jogar aquele dinheirinho na bolsa, 3, 4, 5 mil reais e jogar. Aí ele perde e volta de novo. Qual seria a redução do dano? Reconhecer, no caso dele, é a família reconhecer, é ele ir para um grupo como esse que está sendo formado, para ele reconhecer a própria existência do grupo. O grupo está buscando o quê aqui? Redução de dano. Né? Então, assim, redução de dano é um espectro tão grande, é uma palavra que aborda tantas situações no meio né, dessa compulsão, que eu acho que é isso. A própria participação num grupo desse já é redução de dano, né? E a longo prazo a redução se intensifica. Então, assim, é uma hiperbólica ascendente, né? Você vai cada vez ascendendo e ascende de forma muitas vezes vertical quando você, na redução do dano, quando você está ali lá já naquela manutenção, né? Acho que é isso. Ô, Flávio e Alexandre, muito bom, viu? Te ouvir. Tá joia? Tudo bem? Tudo bem? Então, e a redução de danos, quando a gente fala assim, né, para cada caso, como eu estava falando no início, cada caso é único. Nós temos um parâmetro, né, para avaliar o geral, porque não se trabalha, né, em diagnóstico, prognósticos, né, sem ter uma visão geral, uma estatística do que acontece, mas cada caso vai ser único. Eu já tive pacientes onde que eu trabalhei com a redução de danos e com eles não funcionou. Não funcionou para nenhum deles. Em nada. Sabe? Agora, tem outros que realmente foram resgatando pouco a pouco, porque não é só, o olhar não é só para o objeto do desejo, para o objeto de prazer, né? Tem que introduzir outro prazer. Essa semana passada mesmo eu tive uma notícia que eu fiquei impressionada, que era um adolescente que ficava o tempo inteiro jogando e a família totalmente permissiva, sem pôr nenhum limite, de acumular prato no quarto, copo, aquilo que você falou, usar garrafa para fazer xixi, sabe? E semana passada o tio dele me contou que com o negócio de jogo, esse jogo intensivo, ele se tornou um excelente bilíngue. Ele passou a falar, nunca fez um curso de inglês, fala inglês com sotaque, sem sotaque, perfeitamente, por conta do jogo. E agora ele está trabalhando com isso. Ele foi contratado numa empresa justamente por ele dominar tão bem inglês. Então, quando a gente consegue perceber um outro talento, um outro prazer, né? A redução de danos ela não está voltada só para querer o controle na vida da pessoa, mas ela descobrir outros prazeres, né? E começar a reduzir os problemas quando ela entra na fase mais compulsiva, na fase de abuso. Eu estava até comentando que tem uma paciente minha que ela pediu aos filhos para interditá-la na questão financeira. Ela não pode acessar o dinheiro dela, porque aqueles programas que passam na madrugada, né? Ela já era conhecida para comprar joia, para comprar as coisas. Então, chegou num ponto que era o dinheiro dela, ela não roubou ninguém e tudo, mas o volume
de coisas que ela comprava e sem serventia, né? Ela foi entrando em depressão, tanto é uma paciente que eu atendo em casa. Para ela ir no meu consultório, ela pegava táxi para andar 3 quarteirões e eu fiz a experiência de atendê-la em casa e, por incrível que pareça, foi fantástico. Porque ir até o consultório, que ela tem síndrome do pânico, era tão aflitante para ela, né? Porque tem obesidade, dificuldade de andar, que atendê-la em casa eu consegui muito mais resultados do que atendê-la no consultório. No consultório o processo emperrava, porque ela já chegava aflita, ela já chegava ansiosa, sem contar que como ela recebia o dinheiro do táxi, ela passava na lanchonete, chegava lá com a latinha de Coca-Cola, tudo que ela não pode, né, por conta da obesidade e tal. E foi um processo onde que eu resolvi trabalhar de forma diferente e teve resultado. Inclusive, a empregada me agradece, que ela falou tanto que ela chorava, eu não ia durar aqui um mês. E o tratamento começou a ter maior resultado. Então, reduzir danos é a gente pensar qual que é a parte da vida dessa pessoa que ele pode melhorar, né? Tanto que a redução de danos surgiu com o advento da AIDS, né? E na Europa, muito contágio por compartilhamento de seringas, onde que criava-se outros doenças, além da AIDS, né? Da transmissão do HIV, hepatite C, etc., etc. Então, esse movimento surgiu lá justamente para quê? Tá, o cara já tem problema com droga, ainda vai usar o serviço público para tratar tuberculose, HIV, hepatite. Não, pelo menos vão trabalhar para que se contagie menos. Foi assim que surgiu essa ideia da redução de danos. E ela pode ser aplicada nas outras condições, né? Desde que, né, seja feita avaliação, se aquele perfil daquela pessoa é condizente, vai se adaptar bem a isso, porque tem gente que não funciona nada, nada, nada. Então, e agora, como você bem, Alexandre, bem colocou, às vezes a redução de danos vai vir por uma prisão, como o Flávio contou aí o caso do menino que ficou preso 3 meses, nunca mais roubou, nunca mais deu problema. Quer dizer, viveu a consequência do que ele escolheu fazer. Numa fase onde que ainda não tinha cronificado a compulsão. Porque chega em estágios que fica até difícil a gente enxergar alguma luzinha, né? Para ajudar aquela pessoa. E tem alguns casos que a gente tem que olhar e dizer, olha, eu já dispensei paciente, assim, chamei a mãe e falei, olha, ele não consegue ficar, ele não tem pega terapêutica, ele fica o tempo inteiro muito dopado por medicamento, fora que não parava de usar droga, mas assim, a gente nem sabia o que ele estava usando. Uma vez ele chegou contando que comprou uma cocaína rosa. Com certeza era S moído, né? Devia ser algum comprimido rosa aí que venderam para ele falando que era cocaína. E ele não conseguia ter nenhuma troca terapêutica. Então, qual era o sentido dele estar ainda ali? Eu falei com a mãe dele, falei, olha, eu acho que é melhor você investir em tratar de você para lidar com as dificuldades dele do que estar investindo nele. E realmente foi mais produtivo, né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro, como eu tenho falado com vocês, assim, o tempo inteiro se perguntando, assim, de quanto que é o desejo, né? Porque tem gente que vai querer parar com tudo e tem gente que não vai querer parar. O que você falou que é o mais certo, quando a gente começa a cobrar demais e parabenizar demais, a pessoa começa a mentir. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, essa premiação, né? Tem uns que vão atrás do prêmio e não do próprio tratamento, da própria situação que está vivendo. E não consegue enxergar, né, Alexandre? Sim. Essa questão da premiação é interessante. E o que você tinha falado, assim, muitas vezes a questão do desejo é a questão da medicação. Uma coisa que eu acho que está até nessa questão de redução de dano também. Muitas vezes, quando o psiquiatra, né, quando a pessoa medica, quando o psiquiatra medica muito,
e eu fiz 13 anos de análise, estudei 5 anos de psicanálise freudiana lá no círculo psicanalítico. Quando você entra com a medicação, você diminui o sintoma. Diminuindo o sintoma, você diminui o que incomoda para a pessoa falar. Então, muitas vezes, você está tirando a chance do terapeuta, do psicólogo, de caminhar. Então, a medicação, muitas vezes, ela reduz o dano em muitos casos, mas às vezes ela também é causa de dano. Quando você já não sabe o que o cara está usando, se é droga ou se é remédio, e quando esse remédio também chega lá e quando chega e bloqueia, né, porque, como você tinha falado, muitas vezes tem ali junto uma depressão, uma angústia, uma ansiedade, um síndrome do pânico, e isso vai meio que o uso, né, da droga ou do jogo, ou o que quer que seja, vai tamponar, né? E esse tamponar, esse despistar, muita gente despista com a medicação e aí a pessoa não consegue, em análise, fazer. Por isso que eu acho interessante a questão do grupo, para que seja feito isso, até mesmo os coadictos, porque, como você tinha falado, você trata a mãe, indiretamente você está tratando o filho ou o sofrimento familiar no mínimo. Então, muitas vezes, né, a gente tem, a família te empurra para aquilo, né, os amigos te empurram para aquilo. Então, às vezes, quando você não consegue tratar, trata em volta, né, para ver se o miolo, ao longo do tempo... E posso te falar que nesses 30 anos que eu trabalho na área, o trabalho com as famílias tinha um resultado assim, muito mais satisfatório. Investir nesse tratamento com o coadicto, com o codependente, né, com a família, com o que convive, do que com o próprio abusador ou compulsivo. Sim. Sabe? E aquilo, hoje mesmo eu falo, quando a pessoa me procura, quando a família me procura, já querendo marcar para o filho, para o parente lá que está com problema, primeiro eu converso com a família, eu quero conhecer essa família, porque muitas vezes ela é mantenedora do problema. Ela vê mais problema naquela situação do que os outros que realmente existem, né? E que levam até aquilo. É interessante, assim, muitas vezes eles negam com uma contundência, né, que não, ele não usa cocaína, não. De vez em quando ele usa só maconha. Bom. É igual quando fala que maconha leva a depressão adolescente, né? Eu falo, tem que ver a situação, porque às vezes o adolescente fala em casa ou descobre e tal, a família começa a brigar tanto com ele, é tanto drama que vem em cima, que é lógico que ele entra em depressão, e fica, pô, só causa baseado, né? Ele fuma pra cacete. Então, assim, tem muitos casos. Agora, eu queria perguntar para você, Alexandre, o que você vê? Porque um dos problemas que eu tenho já acompanhado há alguns anos, que eu acho mais difícil, é justamente o paciente que vem medicado e que faz uso do álcool. E quando eu questiono, né? Pô, mas o álcool é depressor do sistema nervoso, você está tomando um antidepressivo. Ah, mas o médico fala que não tem problema, né? Quando que você percebe essa mentira, né, no consultório também? Não, de cara já é mentira, né? Porque, assim, muitas vezes eu brinco, assim, não no caso de compulsão, mas assim, a pessoa toma uma cervejinha no final de semana, a pessoa gosta de sair numa quarta-feira e tomar um porre, e ele fala assim, eu posso beber? Aí eu brinco assim, ó, se for escondido de mim, pode. Mas assim, mas o que acontece? Na verdade, acreditam, hein? na verdade, quando você usa o álcool, né, e aí vamos falar só de álcool, não as outras drogas, pior ainda, mas o álcool ele compete com os receptores no sistema nervoso central. Então, o que acontece? No mínimo, se você toma um porre, daí um dia, 2 dias, você vai ficar muito mais deprimido, porque isso você desgastou aquela situação, até que o remédio retorne aqueles receptores que já eram dele, retirou, ele vai ter sintomas agravados. Mas o paciente que chega para você e fala assim, o médico liberou de eu usar, né, beber e usar o comprimido. Mentira.
Isso é mentira de cara, né? Então, assim, você vê, quando eu faço essa brincadeira, falando, se for escondido de mim, pode, eu não estou tratando de um compulsivo, estou tratando de um cara que está com uma ansiedade e fala assim, eu não posso tomar uma cerveja, pô, também, né? Pode, né? Mas não toma uma caixa, né? Toma duas, toma três, sei lá. Ou se Mas for eu uma acho, caixa, vai saber que inclusive, não isso, vai sentir bem. quando a pessoa pergunta, não posso tomar nenhuma cerveja, eu acho que ele já está dando sinal que ele não toma uma. É. Porque quando você E não sinal que se tem você falar não, ele vai tomar de qualquer jeito. o risco, porque o mais difícil que eu estou atualmente, os casos que têm sido mais complicados, é justamente do álcool relacionado com medicamento. Que às vezes a pessoa é alcoólica, por exemplo, outro dia mesmo uma pessoa queria, que achava que ia encaminhar o parente para o psiquiatra. Eu falei, mas tá bebendo? Tá. Eu falei, mas agora não, calma. Primeiro nós temos que chegar nele em relação à questão do álcool. Porque senão ele até vai, porque vocês estão querendo levar, eram os filhos que estavam procurando, e vai usar medicamento com álcool. Porque ele ainda não tomou consciência que ele abusa do álcool. Né? Então, é muito complicado quando a pessoa quer já uma solução imediata. Né? É trabalhoso, sim, mas viver é trabalhoso para caramba, para todos nós. Mas, por exemplo, eu uso uma medicação que aí você bloqueia o ácido GABA cerebral. Então, assim, você utiliza anticonvulsivante, anti-inflamatório e benzodiazepínico. A conjunção desses três, eles vão pegar o sistema NOR, o sistema GABA, o sistema, então, assim, de glutamato, porque ali onde tem a convulsão, tem também muita área de indução de compulsão. Então, assim, convulsão e compulsão. Mas quando você bloqueia glutamato, NOR e uma parte da serotonina, através dessas três medicações, isso de fato eu acho assim fantástico, sabe? Aqui no CAPS eu brinco que é o coquetel Molotov, assim, porque é muito interessante, a resposta é muito boa. Eu não sei te dizer estatisticamente, mas porque eu não fiz assim, mas seguramente um índice muito maior de sucesso do que a gente tem nos outros CAPs AD, né? Assim, muito maior. Então, a medicação tem o anti-etanol, que parece que está em falta, não sei se pararam de fabricar, né? O anti-etanol, Não, ele ainda tem. tem, né? E Tem. agora o pessoal está usando, não sei, me parece, não sei se é um antifúngico ou é uma medicação. Eu não estou lembrado agora, me falaram outro dia, ou se é um antibacteriano de largo espectro aí, que ele tem o efeito antabus, quer dizer, o cara, se ele beber, vai passar mal demais. Só que eu acho extremamente invasivo isso. Ó, vou te dar um remédio, mas se você tomar, você está lascado. Eu acho covarde, porque não que eu não tenha usado, já usei muitas vezes, quando o paciente aceita, fala, ô, doutor, eu só vou parar se tiver esse efeito. Né? Mas assim, às vezes não. Todas as vezes que me aconteceu isso, eu neguei. Vamos colocar no suco dele. Falei, mas você não sabe o que é isso, né? É extremamente desrespeitoso. Então, assim, né? Agora, Era uma conduta que é antiga, né? Tinha essa conduta antigamente, né? Alguns médicos aceitavam para a família colocar, mas já tem muitos anos, acho que tem uns 30 anos, que começou a se mudar isso, porque viu que não adianta a pessoa passar mal sem saber por que ela está passando. Exatamente. Né? Não, é igual os médicos mandavam tomar. Se não tiver tomar. consciência que é abusador, não adianta. Se a pessoa não tiver consciência da compulsão, não adianta. E aí o legal é ela ser encaminhada para o grupo, né? Porque aí no grupo essa consciência vai ser tratamento. Agora, assim, por que eu estou vomitando? Isso é porque você bebe muito, né? Então, é diferente você falar assim, ó, você vai tomar isso aqui e você não vai beber, porque se você beber, você vai passar mal. Né? Porque antigamente ficava a culpa no cara, não na bebida. Você vomita, né? Você passa mal porque você é de beber. Né? Não é a resposta correta. A resposta é, você está passando mal porque você continua bebendo. Né? A ação está ali. É diferente. Eu queria, Alexandre,
aproveitando que você está aqui, que você desse a sua visão do grupo de apoio, o que deve ser estruturado num grupo, como é que é o funcionamento do grupo na sua percepção? E O que a gente deve abordar? o que a gente deve abordar e tudo? Eu acho que o básico é mais ou menos o que eu tinha já assim, meio falado na aula. Eu acho que os grupos, existe um tema que é compulsão. Esse tema ele tem algumas subdivisões que, às vezes, elas não vão se encaixar bem, né? Por exemplo, você pega um cara que tricotilomania, o cara que está arrancando cabelo e come a raiz. O que ele quer saber do sujeito que está gastando dinheiro demais na bolsa, ou comprando droga, ou o outro que não vai no banheiro porque tem que ficar 18 horas jogando, porque ele tem que estar num ranking lá. Então, assim, entender que todos são iguais porque tem um sintoma compulsivo é a gente entender que todo mundo, sei lá, todo mundo, não sei, nem sei exemplificar, todo mundo que é alegre ganha muito bem, tem muito dinheiro, ou a família vai sempre feliz. Tá, você finge que é alegre, né? Então, assim, todo mundo ganha muito bem, todo mundo é muito feliz. Não, não é assim. Então, isso é uma coisa. Aí, como que a gente resolve isso? Fazendo uma escala, que eu acho que deve ser feita, que aquela escala são aquelas questões. Então, assim, eu acho que o grupo ele tem que ser estruturado multidisciplinar, para que ele seja extremamente efetivo, que não seja necessário que eu esteja atendendo, que a Ione esteja atendendo. Quer dizer, eu acho que ele é muito mais efetivo quando ele não depende de alguém da saúde. Eu falo, mas tem que depender. Não, existe um treinamento, né? E esse treinamento, por mais que, eu digo assim, eu falo que não necessita, porque seria muito difícil você ter sempre um psiquiatra, um psicólogo em cada sessão, né, desses grupos. Então, assim, a gente vai ter que fazer uma triagem, talvez essa triagem, sim, seja por um profissional, né, um psiquiatra ou um psicólogo, mas a triagem geral, ela já vai te indicar 80%, 90% dos casos. Os casos mais difíceis é que vão ser triados por profissional que está treinado na área do psico. Então, assim, e o próprio grupo vai caminhando, né? Quando a Ione fala de tratamento de família, o Freud não aceitava o inconsciente coletivo. E eu fiz análise de grupo, fiz análise de casal, fiz análise de família. Então, assim, eu depois, ou se quiserem, eu comento agora, eu tenho provas do inconsciente coletivo. Nós temos, às vezes ele não é bem entendido, mas nem só de uma consciência ou nem só de uma estruturação psíquica, né, coletiva. Também estava vendo um programa outro dia sobre neurônios espelho. Quando a pessoa abre a boca e boceja, todas as outras bocejam. Todo mundo já passou por isso aqui. Isso quer dizer o seguinte: você está num bando de macaco lá e fala assim, é hora de dormir. Então, você boceja, todo mundo boceja. Você começa a rir no meio das pessoas, as pessoas também começam a rir. Isso é... Aí, ó, tá vendo? Isso Se for para um bando de viados, você está fudido. Então, tem que sair, né? Quero ver o Murilo arrumar essa questão, hein? Demorou. Se for um bando de viado do campo, vai ser gargalhada, né, Flávio? Né? Bodinho do sertão, entendeu? Tô falando de bodinho do sertão. Então, mas isso, quer dizer, a gente vai ter esse atendimento, ele vai ter que ter aquele arcabouço que é maior e umas subdivisões que vão atender especificamente. Então, essa que eu acho que deve ser a situação. A gente montar uma escala, essa escala vai te direcionar, entre aspas, né? Se esse processo é civil, se ele é penal, se ele é trabalhista, mais ou menos isso. Então, assim, vai te indicar que tipo de compulsão e qual grupo ele se encaixa. E nesse grupo, para uma detecção melhor, até no início do tratamento, no meio, esses questionamentos onde o paciente fala assim, o quanto eu sou acometido, o quanto eu estou acometido. Eu estou melhorando ou não, estou tendo mais consciência ou não.
acho que é isso. Acho que a gente pode sentar e às vezes até ir discutindo isso ao longo do tempo para entender melhor como que ele vai funcionar, né? E a estrutura desse funcionamento. Acho que a médio prazo vai ser bem tranquilo para que as pessoas, vamos dizer, leigas, né, na área da psicologia e da psiquiatria, possam conduzir essas reuniões. Porque, na verdade, quem conduz a reunião é o cara que está ali falando, como no Narcóticos Anônimos, como nos Alcoólicos Anônimos, né, e lá no... De narcóticos também, esqueci o nome agora. Então, é assim, você tem que ter um moderador, né? Mas as pessoas vão se tratando, né? Quando você fala da sua experiência, o outro, a gente só vai ter que ter um feeling ou um certo estudo para não deixar a coisa escorregar para o outro lado, né? Fala assim, não, tá, e aí você está falando de sintoma, agora você já está falando de uma coisa que não vai resolver tanto. Então, assim, mas eles é que se tratam, né? Eles falam assim, pô, mas, né, você podia arrumar um jogo que, né, sei lá, que é menor ou que tem algum espaço, ou então você está na bolsa de valores, né, esse tempo todo, o que te aconteceu? E eles vão falando, eles mesmos vão se tratando. A análise de grupo, ela é pautada por isso mesmo. Ela é muito pouca mediação do psicólogo e os caminhos são ditados, são falados pelos outros componentes. Fala, isso aí não é legal, isso aqui... Aí, quando existe um comentário em cima do outro que é aberrante, que o próprio grupo não consegue contornar, aí sim é que o moderador fala, não, não é assim, é assado. Acho que tem que funcionar dessa forma. Eu acredito que essa forma que vai ser legal. Gente, mais alguém quer fazer alguma observação? Edcleusa? Flávio, boa noite, gente. Boa Não, noite. eu peguei pela metade, então hoje eu só sou ouvinte. Amarildo, Fernando. Alexandre, tem uma mensagem da Vanessa no chat. Ela colocou assim, no caso, a pessoa que não quer se tratar passa por um egoísmo, a pessoa pensa só em si próprio? É uma pergunta da Vanessa. Não, eu imagino que esteja longe disso. Se você depois, Vanessa, depois se você olhar aí no material, e depois eu vou mandar uma aulinha mais bem estruturada, porque o egoísmo já pressupõe a individualidade. E aí você não teria, então, o coadicto, porque como que você vai ter um egoísta duplo, triplo, ou quádruplo ou familiar? Né? Isso é um sintoma, é uma doença. Então, assim, não passa pelo egoísmo, né? Muitas vezes, inclusive, falando em egoísmo, a gente tem sintomas que são... como é que eu vou explicar? Sintomas que a pessoa gosta de ter e que a pessoa não gosta de ter, né? Então, assim, arrancar cabelo e comer a raiz, a pessoa não gosta de ter. Né? Então, isso seria anti-egóico, né? A pessoa ela repudia esse tipo de... Quando você lava a mão 150 vezes no dia, chega a ferir a mão, que egoísmo existe em reconhecer isso? É um sintoma. Isso é fácil da pessoa reconhecer, difícil tratar. Muitas vezes, quando você pensa em egoísmo, você está pensando mais assim na questão do cara que pega o salário e gasta todo no bingo, ou do cara que rouba as coisas dos pais e da família, quer que seja, para comprar droga. Aí sim, você pode ter esse tom de egoísmo, né? Mas isso, na verdade, assim, o termo técnico é egocintônico. A pessoa gosta daquele sintoma. Ou egodistônico. A pessoa não gosta daquele sintoma. Muitas vezes, vamos dizer, esse jogo para o cara aí, ele é egocintônico. Ele é egocintônico enquanto ele não tem que ficar se defecando, urinando numa fralda, urinando numa garrafa, empilhando os pratos, porque aí ele já está egodistônico. Então, aquilo que iniciou sendo bom,
ele termina muito ruim. Como eu falo da droga, se droga fosse ruim, ninguém utilizaria. Mas às vezes a consequência final ela é tão terrível que no início era ego sintônico, agora é ego distônico. No início eu queria, no início era legal. Aí depois fui usando mais, e depois isso me escravizou. Então aí agora já ficou ego distônico. Mas isso é mais fácil da gente ver, esse egoísmo que você está citando, né, que eu acho que não é egoísmo, mas é mais fácil da gente ver quando você está de frente de uma pessoa que é um usuário de droga, que está roubando, que está mentindo, que está a vida é minha, não é da conta de vocês, mas tem uma estrutura que é coadicta, né? E quando você pega, por exemplo, o cara que lava a mão até sangrar, aí não cabe esse egoísmo. Quando você vê um cara que ele fica careca de tanto puxar cabelo e comer, né? Isso tem casos muito mais graves. Por exemplo, você pega na esquizofrenia um negócio que chama bezoar fitofágico ou bezoar tricofágico. A pessoa come grama e a gente não digere celulose, né? O primata não digere celulose. Nós, né? Tem outros primatas que sim, mas o humano não digere celulose. Então, assim, dá um bolo no estômago da pessoa que ela tem que operar. E às vezes ela morre de tanto que comeu grama. E tanto que comeu cabelo. Bezoar tricofágico. Alexandre, Assim, é engraçado que depois que a Vanessa falou isso, que eu li, me veio um sentimento que eu tenho em relação a algumas pessoas. Minha família tem muita gente com problemas de compulsão, você sabe disso. E eu tenho esse sentimento em relação a algum deles, mas no sentido assim, de achar que a pessoa é egoísta por não pensar no terceiro, por exemplo. Uma pessoa que tem determinado comportamento compulsivo e a mãe e o pai estão sofrendo e eu sinto o sentimento que eu tenho em relação àquela pessoa, e obviamente eu estou falando de pessoas da minha família, próximas a mim, que eu sinto assim, que não é possível que essa pessoa é tão egoísta a ponto de não ver o tanto que a mãe e o pai estão sofrendo, tanto que o irmão está sofrendo e não está nem aí, continua fazendo. Eu acho que é nesse sentido, sabe? Não que a pessoa tenha o comportamento compulsivo por egoísmo, mas a impressão que se tem, o terceiro com o olhar de fora, e eu estou te falando isso, eu tenho esse sentimento, Flavio falando comigo, Paula, é doente, né? Já aconteceu 1 milhão de vezes, que eu fico furiosa com raiva da pessoa e ele fala, você tem que entender que a pessoa é doente, né? Porque a gente tem esse sentimento, assim, esse olhar de quem está vendo de fora, fala, não é possível que a pessoa vai fazer isso de novo, depois de tudo que já aprontou, não é possível que ela não está preocupando com o pai, com a mãe, né, com o irmão, sei lá, seja lá quem for, com a família, que está sofrendo, que está ali do lado. Eu acho que talvez seja nesse sentido, sabe, assim, eu vou fazer mesmo e que se dane. Claro então que como sintoma. Muda a palavra egoísmo para ser envergonhice. Pode ser. Pois é, tá vendo? Pode ser porque o sentimento não muda. Então, é claro que a gente, né, eu, você, Flávio, conhecemos pessoas que se encaixam nesses exemplos aí que você deu e que você vê pai e mãe sofrendo, mas você vê a coadicção deles. Naquele sofrimento terrível, as condutas são coadictas. Então, e não procuram ajuda, né, Alexandre? Não, porque... Também não enxergam... Não, mas você tem que... Isso aí você sabe melhor que eu, né? A família tem que eleger um louco, tem que eleger um doido. Ele já se colocou no lugar. Aí fica até confortável. Aí é o que a gente chama de ganho colateral da loucura, né? Aí sim, mas aí os coadictos, né? Olha lá, o doidão, o vagabundo, o sem vergonha, o usuário, né? O quer que seja, é aquele lá. Você vê que a minha família é toda boazinha, toda estruturada. A desgrama é aquela lá. É assim. Então, será que a família não é egoísta também, não? Porque todos são limpinhos e engomadinhos. Desculpa a palavra. E estão sofrendo tanto, né? Hã? E estão sofrendo tanto, porque tem o vitimismo também. Até que ponto esses pais que estão sofrendo tanto gostam também de estar nesse lugar? Porque eu já conheci nesses 30 anos, assim, gente que realmente é agarrada no sofrimento.
é até uma herança judaico-cristã, né? Do sofrimento, ser libertador, né? Os que sofrem é que serão exaltados, etc, etc. Que as pessoas começam a achar que sofrer é valoroso. Uma vida sem sofrimento não é uma vida que valeu a pena. Então, você começa a perceber também que o vitimismo ele tem ganhos. Olha, coitadinho de mim, olha o que meu filho faz comigo. Sabe? Mas quando você vai estudar, Paula, o contexto ali, você vai vendo que a coisa é mais profunda, o buraco é mais embaixo, tem mais questões. É muito interessante, porque aonde tem um problema, você pode procurar que tem outros. Para mim, para quando Ivone, uma é mais fácil. E tem compulsões que chamam mais atenção do que outras. Então, às vezes, tem ali o alcoólico e ninguém vê o jogador. Meu sobrinho mesmo descobriu que meu irmão era jogador compulsivo anos depois que ele morreu. Quando eu fui falar sobre o que se gasta em jogo do bicho, ele, pai, fazia uma apostinha. Eu falei, é? Aquelas coisas todas, que ele teve problema de dívida e tudo, sabe? Não era visível. E olha como que o nosso país, a nossa cultura, o que tem de casa de jogo do bicho? Visível na rua e invisíveis, porque tem escritórios que promovem o jogo o dia inteiro, não é só federal, essas coisas, não. O jogo do bicho é uma coisa muito louca também. E é pouco falado. Juiz de Fora, do lado de fora, tem uma grande. Hã? Na Rua Juiz de Fora, do lado do fórum, aqui tem uma grande, enorme. Jogo do bicho. Pois é. E tem tudo quanto é lugar e ninguém olha para isso. Então, muitas vezes, a questão familiar ali está acusando o outro, que é o drogado, que é isso, que é aquilo. Mas tem o jogador, tem o compulsivo por sexo, tem o compulsivo por mentira. Eu até contei aqui a história no grupo do rapaz que prendeu a mãe porque era fofoqueira. Foi denunciado porque trancou a mãe dentro de casa, que mora no mesmo lote que os parentes, e ela criava confusão todo dia. Então, a solução que ele achou para acabar a confusão foi trancar a mãe dentro de casa. Oh, meu Deus. Então, compulsão por fofoca também pode levar a crimes, confusão, sabe? É a gente entender isso, que às vezes aquilo que os outros te falam está levando sofrimento, pode ser até produzido para não ver outras coisas, que é o que é mais comum. Né? O Flávio queria prender o Bolsonaro por causa de fofoca, não é por causa de outras coisas, não. Vocês ficam, viu? E aí, pessoal, mas alguém... Não que eu vou ter nele, eu só estou falando que ele fala demais. É um caso de falar demais, é que às vezes eu não entendo, não tem... Porque ele é presidente, né? Não tem alguém que fala, cara, não fala isso. Deve ter, gente. Claro que deve ter alguém, um assessor, não é possível. Aí ele tem uma distensão lingual. Voltando a sem vergonhice e voltando ao egoísmo, ele fala. Ele fala. Porque ele é compulsivo. Ele não vê nem a posição dele. Não. O que foi, Mario? É a distensão lingual, caso do Bolsonaro. Mais alguém aí, né? Aproveitar então aqui que eu já interrompi. Ô, Alexandre, eu estou muito grato aí pela sua presença, né? Foi emocionante a sua chegada, né? Acho que nunca tivemos uma reunião tão emocionante como a de hoje, né? Expectativa maravilhosa. Peço desculpa em parte aí, porque realmente a sala que a gente tinha preparado deu problema, e aí na hora a gente teve que fazer outra, né, e tal. Peço perdão aí a todos, né, pela situação. Mas, o Alexandre, no caso aí do assunto, eu estou muito contente, porque no grupo que a gente tem lá na igreja, né, que eu também, inclusive, até estou fazendo alguns ajustes lá, né, com relação a essas coisas, depois até vou conversar com você para a gente tentar fazer algumas coisas aí em conjunto, né? Porque a linha que você tem justamente é a linha que nós seguimos lá, né? Que nós fazemos, né? Vamos dizer assim, no tradicionalismo, né? Que é como o pessoal às vezes julga aí, né? Que é o método tradicional, né? Que a relação é justamente em cima dos passos, como você citou, né? Que lá a gente faz a correlação bíblica, né? Com os passos de aceitação,
né, etc. Trabalhamos também, né, desde da sua criação com a separação, né, das compulsões e adicções. Então, assim, como você falou bem, né, às vezes tem vamos dizer assim, um grupão, né, mas é importante separar justamente o cara que é um dependente químico de uma dependência, né, tecnológica, sexual, porque realmente não faz muito sentido, né, manter um com o outro. Até conversei já isso aqui no grupo, né? O adicto e coadicto também é uma prática que nós temos, que todo grupo de adicto, nós temos um grupo de coadicto ou codependentes, como a gente chama lá. Ou seja, realmente não faz sentido trabalhar o dependente ou o coadicto, né, ou compulsivo, sem você realmente trabalhar o ambiente onde ele vive, as pessoas, às vezes até o trabalho, né, os colegas de trabalho, enfim, o ambiente ali né, social que ele vive. O foco que você falou também aí na recaída, que é também lá né, como grupo de apoio, a gente nunca pode esquecer isso nas sessões, né, naquela que a gente tem dos períodos, né? Ou seja, o período sempre tem que ter um tema de recaída, justamente para poder lembrar, né, que é uma situação grave, né? A independência de profissionais, né, também é uma coisa que a gente trabalha muito no grupo de apoio, porque, como você mesmo falou, às vezes a pessoa não quer ir ali para ser analisado, né, ou ser consultado. Ele quer simplesmente um espaço para ser ouvido. Então, é isso que eu vejo também que dá certo. É lógico que é exceto isso nas triagens, né? Porque a triagem realmente que vai dizer se o cara está apto até mesmo a frequentar aquele grupo ali, né? Se ele não vai trocar aquele joguinho de guerra, como você falou, né? Por uma metralhadora dentro da sala né? da reunião ali, né? Então, esse profissional que vai dar para a gente né? Essa segurança, né? De encaminhar aquela pessoa. De palavras, né? Exatamente, né? A possível mensuração que você falou, que a gente também trabalha, não é questão de cura, o percentual de cura, o percentual, né? É simplesmente ver o quanto que aquilo está melhorando, está ajudando aquela pessoa na vida dele. Então, isso é uma forma de mensuração, não para dizer se ele está curado, 100% curado, 200% curado, não é isso não. É justamente para saber se o trabalho do grupo está sendo eficiente com aquela pessoa ou não. Porque senão a gente não tem parâmetro nenhum. E aí, qual a instituição que se interessa por um trabalho desse, né? Você entra sem parâmetro, sai sem parâmetro, e aí? Né? Todo dia você está aí, toda semana você está aí gastando aí, né, os recursos, né, que são disponibilizados e a gente não chega a nenhum lugar. Então, a mensuração é uma situação que eu vejo também de muita importância. E além da formatação do grupo, né? Que achei interessante ali na sua frase, eles que se tratem. Né? No caso, eles que se tratam, ou seja, eu já falei isso aqui também, é a palavra, né? O que um fala, né? E o outro escuta. Né? Então, cada um que está escutando pode, aquela frase que foi proferida ali pode ser a salvação dele, como também pode não ser nada e ele ir embora, né? Então, eu acho que a ideia é justamente essa, que é bem, bem cognitivo, né? Você vai aprendendo, né? Você vai sendo tratado com aquilo que você ouve, né, dentro do grupo. Eu cheguei a trabalhar com essa turma na época, não por uma necessidade direta, né? Conheci isso dentro da minha igreja, tal, me disponibilizei como voluntário, fui lá, nunca tive problema com álcool, com droga, né? Mas depois que a gente começa a ver que realmente tem outras situações, eu comecei a reconhecer os meus próprios problemas, por exemplo, com jogos eletrônicos, como você falou. Nunca passei 18 horas jogando, mas, assim, né, mexia, né, a gente tinha que ir ali, procurava um joguinho no computador, né, e tal, no telefone, para poder passar o tempo. E aí caía nessa situação de, às vezes, ter aquele joguinho que você queria bater aquela meta, queria entrar para o ranking, até que você percebia que aquilo ali não estava bom. Né? Que era justamente, você começava lá a jogar, né? Eu começava a jogar 10 horas, quando via só era 4 horas da manhã. E no dia seguinte eu tinha que trabalhar. Eu falei, não, então isso não está bom. Né? Então a gente sempre passa realmente por essa situação. E até ratificando essa questão, como você falou, eu já tive caso lá no grupo, né?
pessoas com problemas na parte de dependência química mesmo, né, com drogas. Eu tenho um caso que depois de 9 meses a pessoa limpa, né, tentando ali, né, se manter limpo, ele finalmente arruma um emprego e no primeiro salário dele, ele desaparece por 3 dias na boca. E aí o que acontece, né? Aí fomos lá resgatar o sujeito, né? E é engraçado que eu já conheci algumas pessoas, algumas personalidades da boca, né? E eu cheguei lá, o cara estava lá caído, ele tinha recebido um celular da empresa, ficou o celular da empresa, o primeiro salário que ele tinha recebido lá, né, no primeiro mês de retorno, né, para a atividade, e o carro. E aí eu tive que ir lá falar com o cara, assim, olha, fica com tudo aí, eu só preciso dele. Né? Eu não quero mais nada, não. E aí eu lembro que ele me falou assim, não, se preocupa não, né? O pessoal até me chamava de pastor, não se preocupa não, pastor. Vai lá, dá um banho nele, que depois da manhã ele está aqui de novo. Entendeu? Então, realmente, é uma situação, né? Aí eu queria até, né, dentro dessa questão, o seguinte, né? Essas questões químicas, que eu sei que você passou rapidamente, aí, até mesmo pelo tempo, né? Mas eu acho que se a gente tivesse uma outra oportunidade, Flávio, né, acho que a gente poderia tocar realmente, porque pela minha formação, né, de educação física, também na área de saúde, né? Eu achei muito interessante esse jogo químico que você falou, né? Vou chamando, entre aspas, o jogo químico, porque o que às vezes... Você está elogiando demais o Alexandre, viu? Que você está chamando ele de Flávio. Não, eu falei Flávio pelo sentido da gente dar outra oportunidade para o Alexandre trazer esse assunto, né? Na parte mais voltada para a química, mas não precisa ficar com ciúme não, que o Alexandre é seu, tá? Gente, o Alexandre, eu já estou autorizando, tá? Marcar outra data com ele, viu, Alexandre? Beleza, então tá resolvida. Eu falei muito da química pelo seguinte, a química, às vezes, para o geral, é bem chata, sabe? E aí eu não sei, né? Se for o desejo de todo mundo, vou falar assim, vou falar como que a gente bloqueia, como que funciona. Mas a questão que eu queria tocar é mais o seguinte, será que a química aliada, né, à questão do grupo de apoio não nos daria um tempo, né, para que a gente pudesse conquistar, né, trazer consciência para aquela pessoa que está ali, entendeu? Então, assim, isso é interessante, por quê? Porque às vezes a gente trabalhando com um grupo de apoio, a gente vai conversar com um com o outro, a gente vê que ele tem a dificuldade, e aí a gente pode, né, tendo essa ciência, né, de se realmente ajuda ou não, né, como você falou, não pode passar do ponto, porque senão vira um outro problema, né, mas a gente poder falar assim, olha, interessante você procurar um psiquiatra para que a gente consiga um tempo para que você tenha, para que de repente você consiga adquirir essa consciência de que realmente você está doente, porque eu tenho visto, né, que o primeiro passo, né, e até isso é engraçado, né, que esse vira jargão, né, que o primeiro passo é mais difícil, né, e para a gente lá o primeiro passo é a pessoa assumir que ela está doente. Então, assim, será que a gente não teria essa ajudinha, né, para poder dar um tempo? A escala ajuda mais. Acho que a escala ajuda mais. Quando você coloca o cara para ler, cara, você está... o que você falou é muito importante, no sentido de assim, você começou a jogar 10 horas e parou às 4 da manhã e você tinha que trabalhar. Eu pergunto para as pessoas e eu falo para as pessoas, para mim, o que é sintoma psiquiátrico? É quando isso te atrapalha a trabalhar, por exemplo. É quando isso você deixa de convívio social para fazer aquilo. Então, quando existe um choque muito contundente no que é uma rotina, seja trabalho, seja lazer, seja... né? Você prefere, ao invés de você fazer um jantar legal para sua família, você vai lá no joguinho. Ao invés de você... Quer dizer, você vai trabalhar cansado, né? Porque você tem responsabilidade, você vai trabalhar. Mas qual a diferença do cara que ficou, né, bebendo a noite toda e vai depois, né, acordar também? Isso não tem diferença nenhuma. Então, assim, outra coisa bem importante que você falou, e eu tinha esquecido de falar do suicídio, vou falar aqui agora.
quando você falou que o grupo se trata e o grupo fala e eles se entendem. Qualquer trabalho científico de suicídio, todas as palestras de suicídio, tudo que você escutar sobre suicídio. E uma coisa que foi muito importante, tem um cara muito famoso aí, eu não vou saber falar agora, ele trabalhou 28 anos como bombeiro naquela, acho que é a Golden Gate, aquela em São Francisco, que é grandona, né? Acho que é Golden Gate. E ele perdeu 2 pessoas por suicídio, né, nesses 28 anos. Ele acha que foi muito. Então, quando ele aposentou, porque o cara que desenhou e o projetista da ponte falou que ela era anti-suicídio. Já tem quase 7.000 suicídios lá. Então, ela virou um ícone de suicídio nos Estados Unidos. Então, assim, as pessoas que chamaram atenção profundamente para ele nesse tempo de 28 anos, uns 4 ou 5 que não se suicidaram, ele pediu autorização e conversou com as pessoas. E ele perguntou para elas assim, por que vocês não suicidaram? E a resposta é, porque você não me criticou e você deixou eu falar. Então, falar. Não interessa se você está falando o que eu acho que é bobagem ou que o seu colega do lado acha que é bobagem. Mas muitas vezes você vai falar aquilo que eu não pensei da doença, eu não estou dentro da compulsão. Por mais que eu seja psiquiatra. Ainda mais você imagina um cara que não é treinado. Então, assim, às vezes você não imaginou que vai por aquele lado. E o cara que está passando vai muito mais profundo no outro do que você teria capacidade de ir. No caso de um grupo de tratamento. Então, assim, esse falar é extremamente importante, né? E o escutar também. Para todo, né? Vou falar agora 2 minutinhos sobre suicídio. Todos os meus pacientes eu chamo ou marido, ou filho, alguém que seja, né? Que possa ali estar como uma pessoa que tem capacidade, né? Um acompanhante. E eu faço 3 perguntas, porque depois eu falo, a partir de hoje, você não vai suicidar. Ou se você suicidar, uma escolha, eu tenho que respeitar, né? Mas eu não vou ser culpabilizado e a sua família também não. Eu pergunto a primeira coisa, eu chego para você e falo assim, Marildo, você tem coragem de matar alguém? Aí o cara fala, não, eu não. Ué, mas se matar é matar alguém. Está na Bíblia e está no Código Penal também. Se eu tiver errado, Flávio o Flávio e a Paula me corrijam. Mas, assim, é matar alguém, é homicídio. No segunda pergunta, quem de nós nunca viu falar ou escutou, né? Assim, o cara matou o outro no trânsito. Nem conhecia. Né? Não saiu de casa para matar ninguém. Mas naquele rompante, matou, né? Então, num rompante, a pessoa pode suicidar. Né? E o terceiro que eu falo você tem para quem falar. Né? Você pode falar para mim, você pode vir aqui no CAPS, você pode ir no pronto-socorro, você pode ir no pastor, você vai num vizinho, se você não tem ninguém que te ama ou ninguém que quer te escutar, sai pelado na rua. A polícia te pega, te leva, te dá um sossega-leão, mas você não morre. Pode morrer de vergonha, de fato não. Então, assim, esse planejamento, ele é planejamento, o suicídio é planejamento, e com essa conversa você reduz em mais de 95% a chance da pessoa morrer por suicídio. O sintoma vai continuar, a gente vai tratar, e eu falo, vai reincidir da mesma forma que a compulsão. Então, eu falo, isso vai reincidir. Né? O sintoma você vai ter, porque é um sintoma. Agora, eu acho que é injusto você deixar um sintoma te matar. Porque se a primeira resposta que você me deu que você não mataria ninguém, se você está matando é porque algo está errado. Então, que esse algo possa ser consertado. E eu acho que é isso, tanto para o suicídio quanto para o grupo aqui que a gente está falando e está fazendo, falar. É importante a pessoa falar. É interessante você falar isso, Alexandre, que é até um detalhe que está aqui, eu estou, como eu falei, né, eu estou acertando algumas coisas lá na igreja, que eu fui chamado justamente para em conjunto com uma igreja em Vitória, eu não sei se vocês estão sabendo, né, mas o número de suicídios daquela ponte de Vitória para Vila Velha
tem aumentado a cada ano, né? Então, assim, a quantidade inclusive, estavam até com um projeto de instalar grades, né? Porque motorista de táxi Uber, né? Tem um problema, porque o cara para no engarrafamento lá em cima, ele abre a porta e pula. Então, assim, tem umas coisas que estão acontecendo. Então, uma igreja lá em Vila Velha, para ser mais exato, né, acionou a gente aqui justamente para poder trabalhar isso, né, que é essa questão, né, da cidade estar passando por essa questão de suicídio. Né, e aí, com a ideia de implantar, né, esses modelos de grupo de apoio para que a gente possa tentar, né, fazer qualquer coisa na cidade. A Golden Gate tem um telefone a cada 100 metros. O que eles estão comendo? Não, só o papo. Interessante isso. Bom, então é essa a ideia. Mais uma vez eu agradeço, né? Ô Flávio, pode assumir aí o Alexandre, né? Se alguém mais quiser falar alguma coisa, né? Fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, eu queria perguntar até que ponto a eletroconvulsoterapia é melhor do que a medicação, porque eu vi uns vídeos da Sofia Bauman que ela fala que ela aposta muito nessa terapia, né, de convulsoterapia. E é um tratamento que não tem efeito colateral. E como que é isso? Assim, as pessoas, o médico indica, as pessoas pedem, é um tratamento que é gratuito ou é muito caro? Como que funciona? A eletroconvulsoterapia ela é muito combatida porque em 1960, 1970, o cara chegava bêbado, chegava quebrando, batendo na mulher, era eletroconvulsoterapia. Hoje, ainda as pessoas têm um preconceito muito grande pela eletroconvulsoterapia, muita gente fala que está proibido, as sociedades de psicologia são radicalmente contra. Eu tive uma paciente que ela foi submetida à eletroconvulsoterapia, ela teve uma piora terrível, eu levei 3 anos para reestabilizar essa paciente. E, apesar de tudo isso que eu estou dizendo, eu acho um tratamento fantástico. Primeiro, não está proibido coisa nenhuma, é liberado pela Organização Mundial de Saúde. É um procedimento cirúrgico da psiquiatria, como a lobotomia, que não deixou de existir, tem as suas indicações, que são raríssimas, porque às vezes você quer fazer uma síndrome desexecutiva na pessoa, como uma lobotomia hoje, até por neuronavegação, você pode ter uma piora dos sintomas. Então, a eletroconvulsoterapia para este médico, eu cheguei a pensar. Mas, na verdade, você ainda não tem uma prova científica de como ela funciona. É como se fosse um rotorrouter de neurônio. Ela dá aquela... Por campo eletromagnético ou por corrente eletromagnética, lá em Harvard, eles estão fazendo um trabalho com campo eletromagnético. A gente aqui não tem essa tecnologia, mas a gente faz com corrente. Lá no consultório tem corrente leve, mas é uma estimulação simples para transtorno depressivo, para transtorno de ansiedade. A eletroconvulsoterapia, de fato, a gente indica de 8 a 14 sessões. A pessoa é submetida a uma anestesia geral, por mais rápida que seja a anestesia geral, e aí a minha dificuldade em indicar, porque eu acho que quando você submete a pessoa a 14 anestesias, é algo brutal. Mas tem hora que a medicação não funciona mais, a retirada completa não funciona mais, estou dizendo assim, talvez num surto psicótico. E aí a eletroconvulsoterapia funciona muito bem. No caso desse rapaz, né, desse cara, seria a indicação. Você me perguntasse, tá, mas então o cara ele é jogador patológico na bolsa, e por que você está indicando? Porque ele tem risco de vida. Ele fala em se matar. O sintoma dele é egodistônico. Então, assim, a eletroconvulsoterapia daria a ele, de uma forma que muitas pessoas podem entender como grotesca, mas daria a ele 6 meses, 1 ano de alívio desse sintoma, de não ter que estar presente, né, ali na bolsa. Então, assim, agora é muito restrita a indicação e, quando bem indicado, é extremamente eficaz. Eu gosto muito. Não sei se eu te respondi, é isso? Não, respondeu sim.
Aham. E eu queria também falar para a Paula o seguinte, essa questão quando essa preocupação dela de que quando a pessoa fala assim, nossa, mas que ela pergunta assim, não, que a pessoa não preocupou com a mãe, né? Nossa, mas vai estar fazendo isso de novo. Mas a pessoa, às vezes, não está em condições de pensar nem nela. Como que ela vai pensar na família? E como que ela vai pensar na mãe dele? Então, muitas vezes, elas cometem suicídio justamente para dar um alívio à família, né? Porque até mesmo porque tem alguns presos que eles proíbem a mãe de visitá-los para que não vejam o sofrimento da mãe. Eu acho que eles pensam na família, sim, mas é tão forte essa questão da doença deles que não dá para pensar no outro, não, né? Então, por isso Quando nisso que você está falando, se a gente usar termos técnicos para traduzir o que você disse, eu falo para as pessoas: você tem um prejuízo volitivo, você não é dono mais da sua vontade, e você tem um prejuízo do julgamento. Então, uma vez um juiz me chamou para ser testemunha do juízo. Era um militar que era traficante e ele traficou, inclusive, dentro do hospital onde eu trabalhava. E era usuário, né? Então, assim, eu falei, excelência, se o senhor falar que vai cortar os braços dele se ele usar de novo, o senhor vai ter que cortar. Então, é isso, assim, a pessoa, todo mundo que está do lado de fora, né, tirando os coadictos, entende que ela está errada, entende que ela tem um prejuízo volitivo, entende que ela tem um prejuízo do julgamento, mas ela não. E aí, por isso que eu falei com a Paula, assim, a questão se você falar egoísmo ou sem vergonhice, não cabe por causa disso, né? Porque egoísmo depende de um juízo de valor adequado e depende da sua vontade. Sem vergonhice também. Se você for fazer orgia, porque foi da sua vontade, foi do seu desejo e você julgou que estava correto. Agora, quando você tem um prejuízo dessa capacidade, aí a gente não tem como indicar esses adjetivos, assim, no meu ponto de vista. Né? Eu confesso que hoje eu consigo ter essa percepção, mas foi muito difícil. Porque né, quando você faz uma análise, principalmente quando eu era mais nova, né, eu não tinha passado por tudo que eu já passei, inclusive a advocacia me mostrou muita coisa. Né? Então eu tinha essa impressão que hoje eu consigo, quando eu tenho esses momentos assim de revolta em relação a essas pessoas, eu consigo fazer essa reflexão, mas eu confesso que foi difícil. E aí, só voltando à questão do eletrochoque, uma das pessoas da minha família que tem problemas gravíssimos, ela é cleptomaníaca e compulsiva por compras. Ela foi tratada com eletrochoque, foi a única coisa que melhorou ela na vida, de todos os tratamentos da vida que ela já fez, foi o choque. E foi muito bom para ela, muito bom. A gente, na época, teve um preconceito horroroso, né? Mas, inclusive, foi o Alexandre que me esclareceu como que a coisa funcionava, que eu tinha uma impressão horrível por causa de filme, né? Tem aquele filme daquele Bicho de Sete Cabeças, né? Daquele menino que tomava eletrochoque. A gente tem uma impressão horrorosa. Na verdade, não é bem aquilo, né? A coisa é feita de uma forma muito mais humanizada. Então, foi muito bom para ela, muito bom. Mas não tenha dúvida, né, Alexandre, Paula, dos benefícios, mas em todas as áreas, em todos os lugares, aos bons e os maus profissionais, né? Lógico, então, lógico. Tem casos e casos também, né? Foi o que o Alexandre falou. Teve uma paciente que reagiu super mal e ficou 3 anos para estabilizar a coitada da mulher. Então, essa pessoa é uma pessoa que eu sei que foi bom e eu tô para te falar que foi a única que eu soube que foi bom, porque eu nunca mais ouvi falar de ninguém. Eu tô até assustada porque eu tenho acompanhado nessa pandemia através da minha filha, que é adolescente, os colegas, e uma menina que realmente estava num quadro bem grave, eu cheguei a conversar com a mãe dela, de automutilação, e foi sugerido que ela fizesse. E logo depois, uns 2 ou 3
se autodiagnosticando com depressão e falando que estava querendo também fazer eletrochoque. Falei, aí, o problema é a banalização, né? De achar que uma coisa vai resolver para todo mundo. É igual hoje o alto consumo de Rivotril, né? Que acho que é um problema muito sério de saúde pública também, porque funcionou para alguns, então vai ser para todo mundo. E não é assim. Voltando sempre a lembrar, acho que a coisa mais importante que Alexandre falou hoje, que me marcou muito, que sempre é algo que a gente tem que prestar atenção, é a escutatória. Muito mais do que falar, a gente tem que aprender a escutar. E ver a história de vários pontos, né? Não de um ponto só, não só o problema que se traz, mas o que tem ali por trás, né? Como dizia Jung, né? Antes você pode ler todos os livros, conhecer todas as teorias, mas se não for uma alma olhando para outra alma, dificilmente vai se chegar a algum lugar, né? Porque é a falta de conexão que leva as pessoas a ficarem no seu mundinho, né? Com as suas droguinhas. Eu acho muito interessante também um pressuposto do coach que fala que cada um tem sua verdade individual e subjetiva, né? Por exemplo, tem um cara atrás de você buzinando no trânsito, né? Aí você pode pensar várias coisas, pode xingar o cara, falar assim, nossa, que drama, cara mal educado, educação, mas o cara pode estar, ou ele pode estar passando mal também, ou ele pode estar com vontade de ir no banheiro, ele pode estar com uma pessoa passando mal dentro do carro, então assim, aí a gente só sabe falar, né? Nossa, mas que cara mal educado, e xinga, e dá briga, não quer saber do outro, da subjetividade do outro, né? Então a gente está sempre fazendo pré-julgamento. Uma vez eu vi um cara falar assim, desculpa que eu vou falar, mas foi ele que falou, que o cara falou assim, sua mãe é uma puta. Ele falou, pô, ele conhece ela muito bem, eu nunca conheceu, porque eu nem sabia que ela era puta, então eu entendo que não era. Então, assim, ou ele conhecia ela muito bem ou não conhecia. Então... Mário, tem gente conhecendo bem, hein? Fazer o quê, né, Flávio? Fazer o quê, né? Não é, Soltinho? Mas é que já, pelo visto já passou da sua hora, né? Então, né, você quer dormir, é isso? Gente, tem mais alguém aí com alguma pergunta, né? Para a gente poder aqui agradecer ao doutor Alexandre, né? Essa, como eu falei ainda há pouco, né? Essa emocionante apresentação de hoje, que a gente passa por grandes emoções. Hoje nós passamos no teste. Eu queria até agradecer a todo mundo, ao grupo, por ter passado no teste. Você vê que nós tivemos hoje problema com o problema tecnológico com o grupo, que nós tivemos que mudar, depois problema com o palestrante, e o grupo continuou íntegro aqui. Você vê, até agora nós estamos com 15 pessoas, nós chegamos a estar com 20, 21, você vê, são 20. Foi a 24. São 24. São quase 11 horas e o grupo está bastante íntegro aqui. Vou dar parabéns para todo mundo aqui. E ainda está muito interessante, muita coisa para se falar aí, né, sobre o tema, que está muito bacana, né? Então, assim, realmente é complicado a gente cortar essa vibe, né? Mas o pessoal também está cansando também. Né? Estou com gosto de quero mais. Mas aí a gente vai quero agradecer também, quero agradecer muito e quero dizer que sempre que tiver possibilidade... Não fala sempre não, que senão você nunca mais sai daqui. Mas eu falo muito, eu gosto de falar. Aí... Daqui eu não sei, mas eu já sei que eu vou ter que te contactar, porque lá nos outros dois grupos eu vou precisar dessas suas ideias aí, né? Principalmente aquela da ponte. Marilton, a gente podia combinar uma visita teleguiada lá nos seus grupos também, né? Assim, para a gente ver a sistemática e tal, nós que estamos formando o nosso grupo aqui, até para ver como é que funciona. Quem tiver outros grupos também que puder franquear para a gente o acesso, para a gente ir ver, eu acho que seria uma experiência bem bacana. Nós temos que fazer um estágio, né? Afinal de contas. Né?
Bacana, bacana. A questão é assim, tem que ir de poucos em poucos, né? Porque senão, né, é uma quantidade muito grande, né? Afeta o andamento do grupo, né? Mas aí a gente consegue aí juntar aí 2, 3 e a gente consegue fazer, né, esse encontro, porque no momento está sendo virtual, né? Uhum. A gente consegue incluir. Beleza. Você quer agradecer? Eu queria agradecer vocês pela paciência, pela presença sempre, pelo apoio que a gente tem recebido o tempo inteiro. E queria agradecer especialmente o Alexandre por ter, coitado, feito essa saga toda para conseguir chegar em casa correndo. Eu imagino que tenha sido um sufoco. Você sabe que você mora no meu coração, né? Então, também, com certeza. Muito obrigada. E a saga foi de Fusquinha, vocês não sabem, foi de Fusquinha. De Fusquinha? Não acredito. E aí a Carla falava, não, gente, eu falava, Carla, fala com ele para entrar pelo celular. Ela, não, a estrada é ruim, não vai pegar. Eu falei, não, coitado do Alexandre. Mas que bom que deu tudo certo e... Valeu a pena. Valeu muito a pena. Inclusive, a Patrícia falou aqui no chat, ó, valeu a pena ficar até agora, eu concordo com você. Edcleusa bateu palminhas, falou que foi sensacional, Fernanda também achou que foi excelente, todo mundo acho que adorou. E aí, Alexandre, a sistemática nossa é a seguinte, o Murilo faz um vídeo e disponibiliza num canal no YouTube, que todo mundo pode assistir depois com calma. E a gente tem esse grupo de WhatsApp, que é um grupo onde a gente se comunica durante a semana e onde a gente marca as palestras e tal. Vou mandar o link para você, se você quiser entrar. O assunto é restrito? Tá? O assunto é restrito, a gente só fala disso, não tem bom dia, boa tarde, boa noite. E aqui a gente troca todas as experiências e tal, e vai dando andamento nesse processo que a gente está vivendo aí, que está super interessante, viu? Pessoal, muito obrigada. Quero agradecer também assim, a iniciativa de vocês, porque parece que a gente está criando um grupo que é um grupo que vai ser como Narcóticos Anônimos ou como Alcoólicos Anônimos, e é um grupo de vanguarda, sabe? Porque eu nem sei se eu estou, né? Eu não tenho pesquisado sobre isso, mas não sei se tem aqui em Minas ou se tem no Brasil um grupo, por exemplo, de apoio a compulsivo cibernético, né? Um grupo de apoio a compulsivo, sei lá, de jogar na bolsa de valores. Eu acho que deve ser algo bem inicial, assim, algo que é talvez inédito. E eu agradeço por estar presente. Nós te agradecemos. Então, pessoal, boa noite. Obrigada. Até a próxima, né? Aí, gente. Obrigada. Com Deus, tudo bem. Beijo. Boa noite, boa semana para todos. Boa noite. Obrigada, gente. Boa semana. Que Deus abençoe. Boa noite. Amém. Assim seja. Boa noite.